Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre um filme que chegou sem causar muito alarde, sem muitos comentários sobre ele, mas que desde que eu vi o trailer pela primeira vez, desde que eu entendi a premissa do filme, eu quis assistir ele porque me soou interessante. O trailer, na minha opinião, é muito bom. E ele instiga você a querer assistir. Então, eu contei os dias até esse filme sair. Na primeira oportunidade, eu estava conferindo. É claro que eu estou falando de Conclave. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui no Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente aqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Conclave vai nos levar para dentro de um dos rituais mais sigilosos, secretos e complexos da Igreja Católica, que é a eleição de um novo Papa. Na história, nós temos, nos minutos iniciais, a morte do atual Papa, que devido a uma doença acaba falecendo, e isso ordena a necessidade de que um substituto seja eleito. A responsabilidade de orquestrar esse evento e coordenar essa eleição fica a cargo do cardeal Thomas Lawrence, que é o decano, aquele que foi ordenado cardeal há mais tempo ali dentro do Conselho Cardinalício. E ele tem que fazer isso em meio a um período da vida dele em que ele está tendo uma crise de fé, que ele não está muito satisfeito com as decisões políticas dentro do Vaticano, então ele está questionando a posição dele, ele não está querendo mais exercer a função de decano, mas diante dessa situação ele não tem outra escolha a não ser cumprir com as obrigações dele. E a partir daí ele tem que coordenar esse conclave que promete não ser nada fácil. Porque desde os minutos iniciais em que os cardeais são confinados, onde é parte do ritual que eles estejam simplesmente isolados do resto do mundo para escolher qual vai ser o próximo Papa, nós vemos que existem mobilizações ali. Existem favoritos ao papado, existem pessoas que estão ali dispostas a tudo para conseguir essa posição e os conflitos sendo gerados e gerenciados ali dentro pelo decano, que precisa lidar com todos os lados de uma maneira imparcial, embora ele tenha muita convicção nos ideais dos quais ele comunga. Temos ali cardeais que são mais liberais e temos cardeais extremamente conservadores. E a partir daí nós vemos as mobilizações das peças ali dentro como se fosse um jogo de xadrez, onde alianças se formam e se desfazem, onde segredos são descobertos, onde coisas são reveladas, construindo ali um jogo de poder de uma forma quase que passiva-agressiva, que instiga e faz com que você não desgrude o olho da tela um minuto sequer. Conclave é o tipo de filme que existe para provar que não é necessário um roteiro estrambólico para chamar a atenção do grande público. Porque a palavra de ordem desse filme aqui é sutileza. O roteiro é sutil e as atuações também. E isso não significa que é uma coisa ruim. Nós temos um roteiro muito bem escrito. Ele é muito bem aparado. Não existem arestas, não existem pontas soltas, não existem barrigas, não existe nada. Ele é do jeito que ele tem que ser para o filme que ele quer trazer para o público. E isso é maravilhoso. Ele tem diálogos inspirados, muito bem escritos, que conseguem passar as mais variadas emoções pelos membros da Cúria que estão sendo exibidos ali nos corredores daquela estrutura em que eles estão fazendo o conclave. E ele consegue trazer uma riqueza de detalhes dentro do arcabouço do filme todo, do escopo, que é maravilhoso. Porque do ritual mais simples até o mais complexo dentro de toda essa estrutura do conclave, ele presta atenção com a mesma importância. Desde a atenção que se dá ao cadáver do antigo Papa até a eleição, onde todos os cardeais estão reunidos ali dentro da Capela Sistina, votando repetidamente quantas vezes se fizerem necessárias, até que o conselho em si consiga votar pela maioria e unanimidade
em um candidato só para que ele seja eleito o Papa. Isso sem falar no visual, porque a gente tem uma paleta de cores bem voltada para a Igreja Católica. Nós temos muita presença de vermelho, de roxo, de preto, de branco. E a composição das imagens no filme é tão bonita usando essas cores que parece que estamos vendo várias pinturas ali, vários quadros de arte sacra. As imagens, os cenários, os enquadramentos, tudo. A forma como eles às vezes usam o vermelho vívido ali, ou o roxo, para contrastar com o fundo onde o branco predomina e chama a atenção e você fica olhando para aquilo ali, quase que hipnotizado. Tem sequências maravilhosas em que você para apreciar não apenas a história, mas também o visual que o filme está trazendo ali dentro de você. No que diz respeito às atuações, nós temos um elenco que é encabeçado por Ralph Fiennes, que interpreta aqui o cardeal Thomas Lawrence, e ele é um ator maravilhoso, a gente sabe muito bem disso. Tem meu coração desde que ele fez Lord Voldemort, mas a gente consegue ver nesse filme aqui ele de cara limpa, com o nariz no devido lugar, e mostrando que ele é capaz de interpretar maravilhosamente bem qualquer papel que derem para ele. Porque dentro da sutileza dele, ele consegue passar as emoções, ele consegue passar tudo aquilo que ele está pensando, às vezes apenas no olhar. E isso é muito bom. A gente vê a habilidade de atuação, de interpretação que ele tem através disso. Ele tem uma veia dramática maravilhosa. E ele usa isso aqui em toda a sua totalidade e com todo o esplendor que a arte que ele escolheu como ofício consegue permitir a um profissional dela exercer. Outro grande destaque fica por conta de Stanley Tucci, que interpreta aqui o cardeal Aldo Bellini. Ele é um cardeal americano, que é um liberal, que é um dos favoritos ali ao papado e que tem ideais que entram muito em conflito com o tradicionalismo da Igreja Católica. Ele tem ideias muito progressistas aos olhos de alguns. Ele deseja que as mulheres tenham um papel mais influente dentro da cúria. Ele pensa muito em questão dos LGBTs também, em questão de como a Igreja Católica pode mobilizar algumas coisas e modificar para conseguir alcançar essas pessoas de uma forma mais amorosa, digamos assim. E ele é tido como um dos favoritos, ainda que não tenha a vontade de ser o Papa, embora ele sinta que ele precisa fazer isso para evitar que o papado seja assumido por alguém conservador, que aqui é representado pelo concorrente direto dele, Goffredo Tedesco, um cardeal italiano extremamente tradicionalista, que acha que já passou muito tempo desde que houve um Papa italiano e que está na hora de ter outro, que não quer abrir mão para nada que mexa com a estrutura da Igreja Católica, como já é conhecida, porque ele não aceita a ideia de ter um progressista, ele não aceita a ideia de um Papa negro, e ele faz uma gracinha infame com isso no filme, e foi o que me fez odiar ele logo de cara. Ele é uma pessoa que mobiliza a aliança dele ali, ele tem as pessoas em volta dele como se ele fosse uma celebridade, então ele também encara o papado como um símbolo de status. E logo de cara você vê que ele não é a pessoa certa para assumir essa posição. E nós também temos outros cardeais ali, como o cardeal Tremblay e o cardeal ADM, que visam essa posição e que encobrem certas coisas para que isso não os impeça de chegar até a posição de Papa, que é aquilo que eles estão visando. E o filme, ele se pauta muito nisso. Nós temos os candidatos sendo apresentados e à medida que a história se desenvolve, nós vamos conhecendo razão por razão pelas quais a maioria deles ali não é digno de assumir essa posição. Porque, embora um esteja ali tentando pegar um podre do outro e condenar um ao outro, todos eles têm alguma coisa que eles escondem. Então o filme retrata o evento que preza mais pela santidade do que qualquer outro evento no mundo, e ao mesmo tempo ele trabalha a hipocrisia do ser humano. Afinal de contas, quando a gente termina o filme, a gente começa a pensar sobre ele, a refletir sobre ele, e a gente vê que, embora todos estejam ali dentro, cultuando a Deus, adorando a Deus, todos eles são humanos. Ainda que ocupem posição em que eles devam dar exemplo à sociedade, todos eles ali têm idiosincrasias, têm vicissitudes, são homens e são mulheres.
confinados ali dentro. Porque sim, nós temos também as freiras ali que são colocadas no lugar de subserviência diante da cúria ali dos cardeais para o conclave. E nós temos um dos grandes destaques desse filme aqui também em torno de Isabella Rossellini, que é a intérprete da irmã Agnes, que coordena ali todas as freiras que estão trabalhando dentro do conclave ali para servir os cardeais, servir as refeições. E embora ela esteja numa posição em que ela tenha que baixar a cabeça, é uma personagem que quando ela se impõe, ela fala pouco durante o filme, mas quando ela fala, ela é muito certeira. Ela sempre tem alguma coisa a dizer. Ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo ali, todas as manipulações, tudo que está ocorrendo ali, ela sabe. Ela conhece os cardeais mais do que a maioria deles mesmos. Sérgio Castellitto também está muito bem como Goffredo Tedesco, que é o cardeal lá que está concorrendo ao papado, que é o maior tradicionalista dentre eles ali. E ele se mostra como uma pessoa odiosa, e ele consegue desempenhar esse papel de uma maneira tão boa que você fica com o asco dele quase que imediatamente. Eu acho que eu consegui sentir mais asco dele nesse filme aqui do que quando eu senti asco dele quando ele interpretou Miraz em As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Ele é muito bom no que ele faz também. Assim como o intérprete do cardeal Benítez, que surge ali para o conclave sendo um cardeal do qual ninguém ouviu falar anteriormente, que foi ordenado em segredo pelo Papa, em Pectória, que é mexicano e estava em missão ali no Afeganistão. Então, nós temos ele surgindo ali e sendo colocado no conclave também, do qual as pessoas não sabem muito. Todo mundo fica comentando, especulando coisas sobre ele. E assim como a irmã Agnes, ele fala muito pouco, mas as colocações dele são muito pertinentes quando ele decide fazê-las. E esse papel é de Carlos Dias. Ele é um arquiteto mexicano que trabalha como arquiteto, mas que sempre teve o sonho de ser ator, e aqui ele se permitiu essa oportunidade, e não tem como negar é fato de que ele leva jeito para a coisa, porque ele faz o trabalho muito bem. E com todas essas qualidades e mais uma gama de revelações e reviravoltas, Conclave se consagra como um excelente filme que já conseguiu aí 8 indicações ao Oscar, sob a direção de Edvard Berger, que é o homem responsável por Nada de Novo no Front, que também foi um dos grandes queridos do Oscar recentemente, conseguiu várias indicações também. E aqui ele mostra que não é um diretor de um sucesso só. Ele consegue fazer o trabalho bem feito porque ele realmente é bom no que ele faz. E aquele final, o que foi aquele final? Esqueça tudo, porque você jamais estará preparado ou conseguirá adivinhar o que está por vir. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Conclave. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!